vamos lá, queria chamar nosso primeiro convidado, ele que é Director da Labellion, e vai falar aqui um pouquinho sobre conecte-se com o consumidor, estratégia de neuromarketing para a indústria. Queria uma salva de palmas para Gustavo Franco, pessoal. É isso. Valeu. Oi, gente, tudo bom? Professor, né, palestrante, mas a gente nunca está preparado para o palco, né? A gente sempre sente um nervosinho. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu dou aula como o Ricardo falou, eu dou aula na ECCOM, na Live também. Meus temas de interesse são comportamento do consumidor, dados, porque não dá para dissociar uma coisa da outra. Não sou neurocientista, né? Não tenho uma formação em biológicas, mas hoje o tema é neuromarketing, e muito interessante que esse tema... Espera aí, gente, que eu preciso colocar o tempo aqui. Esse, porque essa intersecção do marketing com a área da saúde, né, com a área da neurociência, ela vem sendo explorada mais ou menos há uns 20, 25 anos dentro da academia. Sendo que no Brasil, até para dar os frutos, né, e os louros, a gente tem alguns laboratórios especializados em neurociência. Então, a gente tem o Laboratório de Neurociência do Mackenzie, que é por onde eu me formei mestre. A gente tem o Laboratório de Neurociência da Universidade de Pernambuco. E também um outro bastante conhecido da PUC-Rio, a SPM também conduz alguns estudos nessa vertente. Hoje, essa apresentação, vocês vão ver que ela, sim, vai ter as suas entregas para o mercado, afinal de contas, a gente está aqui num evento de mercado, mas não tem como eu falar de neuromarketing para vocês sem ser acadêmico. Não tem como, né? Afinal de contas, a ciência está na academia. E o meu drive, né, por estar na academia e trabalhar ao mesmo tempo e não ter vida social, é muito nesse sentido de querer conectar a academia com o mercado. Uma necessidade muito grande, não só para desenvolver o mercado, mas também para, de certa forma, desenvolver um pensamento próprio brasileiro, né, da nossa realidade. Mas, enfim. Então, eu sou administrador de formação, depois fiz mestrado em administração também, com campo de estudo de criação de valor e tecnologia, IA, que eu também vou trazer um pouquinho nesse talk. E hoje eu faço parte de 2 grupos de pesquisa, um de inteligência artificial e medo de inteligência artificial. Eu estudo esse recorte, medo da Matrix e tudo mais, e criação de valor para a geração Z. E também tenho algum interesse pelo empreendedorismo, mas o meu coração bate mesmo nessa intersecção da psicologia, da máquina e do consumo, né? Eu já trabalhei com algumas marcas, em vários projetos, né? E também sou professor da SPM, do Mackenzie, da ECCOM e aqui na Live. Se alguém quiser o meu contato, pô, gente, levanta o celular, senão eu vou ficar carente. Mas Gustavo Franco do LinkedIn também, vocês acham fácil. Bom, como eu falei para vocês, neuromarketing se trata dessa intersecção entre ciência, tecnologia e mercadologia. Né? Mercadologia sendo marketing em português, né? E está dentro de muitos contextos. Vem da ciência, vem do entendimento das dinâmicas químicas do nosso cérebro que se traduzem em comportamentos e emoções, com a exploração da ciência que se aplicam em diversas áreas. Dá para aplicar na propaganda, dá para aplicar para customer insights, para tomada de decisão, para compra, na etapa de conversão e etc. As recentes descobertas da academia provam que, por meio da neurociência, e aí a gente está aqui no evento de indústria, que o branding tem uma influência muito maior do que a gente acreditava previamente. Então, quando a gente vai discutir, né, investimento de marketing, qualquer decisor, é sempre aquele balanço, né? Mas é performance, é branding, esse negócio está dando resultado ou não está.
E aí, nesses estudos recentes que a academia trouxe em relação ao efeito dos elementos tangíveis e intangíveis de uma marca sobre o cérebro, a coisa começou a ficar um pouco mais positiva para a gente que defende um investimento sustentável em marca. O funil clássico, que vocês vão ver nos livros, é awareness, consideração, conversão. Isso aí está todo mundo acostumado a ver já, né? Mas a ciência foi um pouquinho mais a fundo para entender como é que a criação de valor acontece, de fato, nos processos neuroquímicos do cérebro. Então, a gente tem aqui 4 etapas. A gente tem a etapa de representação e atenção, a etapa onde o nosso cérebro percebe o produto e prediz o valor que isso vai gerar para nós, como indivíduo, né? Então, eu vejo a água e falo, isso aqui pode matar minha sede. É uma predição que o nosso cérebro faz. Depois disso, nós temos o valor experienciado. E, finalmente, a lembrança que fica, né? Então, todos esses sinais acontecem antes, durante e depois do consumo de uma marca ou também de um serviço. O serviço tem uma aplicação um pouquinho mais diferente, mas acaba sendo um processo muito parecido. Quando a gente vivencia esses processos dentro do nosso cérebro, e esses estudos foram, quem quiser consultar depois, como eu disse, não é tão recente, né, 2012, são conduzidos essencialmente com as ferramentas de fMRI, que é basicamente ressonância magnética, né? Então, se acopla os aparatos, né, de MRI na cabeça do indivíduo, se estimula esse indivíduo, e então se mede a atividade cerebral nos diversos campos do nosso cérebro. O que foi descoberto é que, bom, isso já se sabia, que o ser humano é um indivíduo visual, isso todo mundo já se sabe, né? O que não se sabia era como esse processo era conduzido no cérebro. Então, como isso acontece, né? A parte posterior do nosso cérebro processa essas imagens, que são, então, que ativa, então, o valor preditivo, né? Eu tenho uma expectativa, e também ativa o valor experiencial. O que isso aqui quer dizer? Que, quando eu vejo uma marca e eu já conheço ou tive uma experiência positiva, ou alguém me falou que aquela marca é boa, eu ativo essa predição, né? Opa, isso aqui pode ser interessante. Se você quebra essa expectativa, o que você gera? Frustração, que é o que ninguém quer, né? É a mesma sensação de um amor frustrado, porque são as mesmas, uma paixão frustrada, são as mesmas áreas do cérebro que estão sendo ativadas. Depois que isso acontece, e aqui é o domínio do branding, as outras áreas do cérebro que estão relacionadas à tomada de decisão mais racional, portanto, o córtex pré-frontal, estão relacionadas à validação, a conflito, né, resolução e conflito, e o valor, que a gente chama de valor que ele se lembra, que também é um domínio do branding, né? Então, é assim que o nosso cérebro funciona, e tudo isso aqui acontece em menos de 3 milissegundos no ponto de venda, ou numa tomada de decisão online também. É muito rápido, né? Seres humanos são essencialmente visuais, como eu comentei, e a gente tende a um padrão específico no que se refere à atenção, que acaba sendo crucial para a tomada de decisão do consumidor. Ou seja, para negócios que não investem em branding, em comunicação, em valor de marca, é mais difícil se converter. Porque você só vai estar ativando áreas do cérebro do consumidor que precisam de uma maior carga cognitiva, né? A área do conflito, e não a área visual e da emoção, né? Atenção, vamos falar um pouquinho disso. A captura, como eu falei, ó, é menos de 3 milissegundos, é 2,3, né? Ou mesmo na internet, essa tomada de atenção, captura de atenção é muito rápida. Ela tem padrões, e esses padrões vão percorrer o caminho visual do cérebro, ativando essas áreas específicas. E aqui, ó, a gente tem 3 processos que o consumidor
vivencia quando ele está na frente de um ponto de venda, na frente de um anúncio, seja lá o que vocês queiram apresentar para esse indivíduo e tentá-lo fazer comprar. O primeiro deles, gostaram, gente? Foi o ChatGPT que fez essa imagem. Eu peguei isso aqui de um artigo científico, né? Eu falei, não tem imagem, né? Aí eu briefei ele, ele fez as imagens e eu adorei, ficou muito boas. Então é o seguinte, né? O primeiro momento é o escaneamento, que a gente chama de varredura inicial. Córtex visual primário, que eu já expliquei para vocês, e o sistema límbico, que é a nossa amígdala, né? O que acontece? Ele tem uma atenção automática e foco em elementos salientes. O que são os elementos salientes? Cor, cheiro, posicionamento. É um sistema animal, né? Nossa, chamou minha atenção. Aí o consumidor capturou aquela atenção. Então, nesse exemplo aqui, a Maria está vendo, né, essas cores, isso chamou a atenção dela. Opa! No segundo momento, ela passa para o momento de atenção expandida, que é quando ela vai começar a fazer uma avaliação consciente da oferta. É aí que a associação de marca entra. Aí ela vai lembrar da campanha, né, do cachorrinho da Cofap, né, em homenagem ao nosso querido Oliveto, que, felizmente, né, passou essa semana. E o poder disso, né, o poder que é uma Brastemp, né, então a pessoa vai com isso muito forte para esse estágio. Até que ela entra no processo de atenção sustentada. A atenção sustentada é o processo de tomada de decisão, em um engajamento profundo. Promoção, desconto, preço, tudo isso vai ser considerado nesse estágio. Então, são 3 estágios. Capturou minha atenção, engajei e sustentei, certo? E aí, pessoal, quando a gente fala de investimento de branding, existe uma ferramenta, né, da publicidade, sobretudo digital, mas ela também pode ser utilizada para publicidade, para comunicação, marketing offline, seja lá o que for, que são os brand lifts, né? E por que é tão importante? Quem aqui quem trabalha com mídia especificamente vai conhecer essa ferramenta, mas quem é que já respondeu alguma perguntinha assim na meta de você associa tal mensagem com tal marca? Eu já. Alguém já? Mais? Aí, mais 1, 2, 3, um monte de gente. Isso aqui é o estudo de brand lift. Esse estudo aqui ele está mensurando 3 questões do topo do funil, que é lembrança de anúncio, que a gente chama de ad recall, associação de mensagem, e ele foi um pouquinho adiante, que é a favorabilidade, né? Esse aqui é mais fundo de funil. Mas aqui é uma pesquisa essencialmente de branding. E por que a associação de mensagem é importante? Porque o consumidor vai buscar os seus atalhos de validação para se sentir menos culpado no processo de consumo. Eu vou comer isso aqui. Tudo bem. Né? A minha mãe disse que é legal. Ou então, Red Bull. Mas é esporte, é performance. Aí você esquece que você está tomando taurina. Né? Agora todo mundo se sentiu culpado, né? Porque, no fundo, é isso. É um sacrifício e um benefício. O objetivo da marca é fazer com que o consumidor perceba menos sacrifício, né, com o consumo. Aí a gente entra no consumo sustentável, que é um outro bicho, né? Mas voei para um outro assunto, mas é isso aqui, tá? O brand lift mensura essa associação de uma campanha previamente executada. E, estatisticamente, como é que a gente faz isso? Né? A gente compara o grupo controle com o grupo exposto, como qualquer teste científico. Então, eu vou dividir a sala no lado B e no lado A. Na sala no lado A, eu vou expor uma campanha com verde. E aqui eu vou expor uma amarela. Aí eu vou perguntar para vocês, você associa a marca tal com sustentabilidade, por exemplo, né, da mesma marca. Aí eu comparo o lift que eu tive, né, o crescimento absoluto em relação de um para outro. Lembrando que, assim, gente, vai fazer teste, você não pode dizer que o seu teste... mas eu testei, então é assim. Mas tem validade estatística? Você fez com amostra suficiente? Porque senão não é generalizável.
Ah, porque eu testei no meu site. Ah, qual que foi a amostra? A 1.000 pessoas. Nossa, legal. Para a sua realidade pode ser um aprendizado, mas você não pode generalizar esse conhecimento. Aqui é um resumo, né, dos processos de associação, e retomando um pouco da fatiação lá do cérebro que a gente fez, aonde cada coisa acontece. Então, se vocês tiverem um interesse maior aí em neurociência, aqui, né, a memória de marca e conhecimento, lealdade de marca, favorabilidade, e aqui ele fala dos diversos tipos de associação, né? Exemplo prático, né? Uma das coisas que a Kellogg's tinha de desafio nesse momento e que o neuromarketing foi muito útil, e esse é um desafio de grandes players da indústria, a gente está falando de P&G, Coca-Cola, Unilever e afins, Hect e etc. Que é uma questão ali na década de 90, para o início dos anos 2000, reforçar produto ou reforçar grupo, né? Investir na linha ou posicionar grupo. E a Kellogg's tinha essa questão que o awareness de produto estava suplantando o awareness de grupo, do grupo Kellogg's, né? Só que existia uma questão de estratégia de marca da Kellogg's que era, número 1, reforçar a Kellogg's em si. Número 2, as origens, né? Então, da onde vem isso, né? Era muito difícil transmitir essas mensagens do grupo no produto. Então, através de um estudo usando MRI, né, ressonância e eye tracking, eles perceberam que aumentar o logotipo, né, na marca e fazer uma interpolação do produto, a atenção mudou, né? O foco de atenção mudou. Isso aqui precisa, obviamente, de um laboratório, um experimento controlado e etc. Mas olha a influência que tem a estratégia de packaging, né, na estratégia da marca. Associação pura. O que muita campanha não faz, às vezes a embalagem faz. Ferramentas. O neuromarketing faz uso ostensivo dessas 4 tipos de ferramenta. Ressonância magnética, eletroencefalograma, eye tracking e o General Skin, eu esqueci o R, mas o que ele faz? Esse daqui ele prega nos dedos, né? E a ciência descobriu que as nossas reações emocionais fazem com que a nossa pele emita, né? Você soa diferente, em resumo, né? Você vai soar diferente. Então, isso aqui a gente coloca nos dedos e vai estimulando a pessoa para entender o que ela vai ter de reação em relação à campanha, etc. O eye tracking é muito utilizado em UX. Esse daqui eu já participei de alguns estudos na Vivo. A Vivo tem um laboratório super legal de eye tracking. E o MRI e o EEG, eles são menos utilizados no mercado, porque tem os limites éticos, né? Para você fazer um experimento desse, você tem que ir na universidade, passar no comitê de ética, não é só sair plugando a cabeça do povo e fazendo o experimento, né? Tem que ser uma coisa acadêmica. Exemplo, esse daqui é um clássico experimento de 2004 do McClurry, que ele usou MRI, ou seja, esse aqui, né? A ressonância magnética, e você tinha Pepsi e Coca-Cola. Foi feito o teste cego. O que aconteceu? Quando os consumidores não sabiam qual marca estavam provando, a Pepsi gerou prazer, né? Dopamina, foi lá em cima. No entanto, a Coca-Cola ativou o córtex pré-frontal nas áreas associadas à identidade e emoção. Não precisa nem dizer o porquê que a Coca-Cola tem mais mercado. Não é só sobre sabor. É sobre alegria, magia, Papai Noel, né? Tem uma associação muito forte, e isso aqui é a prova disso. Enquanto uma gera prazer, a outra gera associação a sentimentos de identidade. A gente vai falar um pouquinho de cultura do consumidor daqui a pouco. Esse aqui é muito legal. Esse aqui foi o seguinte, um monte de DVD, né? Um monte de filme. Esse é um experimento de 2014.
foi perguntado para a galera assim, ó, e aí, né, quais filmes aqui, desses DVDs aqui que vocês ainda não assistiram, de 1 a 13, de 1 a 18, ordene a preferência. Aí o povo foi lá pelas capas e ordenou. Só que aí foi feito um estudo de neuromarketing. Colocaram numa sala de cinema, plugaram um monte de fio, né, de eletroencefalograma na cabeça do povo e exibiram os trailers. O que aconteceu? Os dados do primeiro experimento, que as pessoas ordenavam sem ter visto o trailer, foram essencialmente diferentes, né, no segundo momento, depois que eles tinham visto o trailer. Ou seja, e aí foi concluído que trailers mais emocionais puxavam a preferência dos filmes para frente. Ou seja, a capa eu coloquei em segundo, depois que eu vi o trailer, eu coloquei em primeiro. Mudou essa preferência. E não só isso, a correlação do estudo mostrou que existe essa questão da ativação, né, da área da emoção, tem uma correlação fortíssima com o box office, que é basicamente a bilheteria. Então, quanto mais o trailer ativava essas áreas específicas da emoção, maior era o box office, a bilheteria. Então, assim, isso aqui mostra para a gente o poder da narrativa. E mais do que isso, né? A capa influencia, mas o trailer tem um poder muito maior de influência. Outros estudos, esse daqui, ó, anúncios em múltiplas plataformas. Esse daqui é muito aplicável, gente. Os indianos são muito legais nesses experimentos, eles são maravilhosos. O Venkatrama, 2021 esse estudo, ele fez um estudo com EEG, com EEG, eye tracking, para analisar como é que os consumidores reagiam a anúncios em diferentes plataformas, porque essa é uma questão do mercado, né? Os resultados mostraram que os anúncios em dispositivos móveis têm um maior engajamento emocional, mas a TV tem mais retenção de memória. Olha que coisa interessante. E por que a TV tem uma maior retenção de memória? Hipóteses, estou hipotetizando aqui. Provavelmente porque o consumidor não está interagindo com a tela, né? Ele não está no digital, não. No celular você está ali, né? Engajando. Então a TV não está morta, né? O outro aqui, ó, design de sites. GSR e o EEG para melhoria da experiência do usuário, né? Esse é do Hernandes. E aí, um outro artigo muito legal, né, do Neuro UX. Se vocês quiserem depois pesquisar, é muito bacana. E ele analisou, a gente vai olhar um pouco mais de dados sobre isso, sobre carga cognitiva e combinações de elementos, né, num site. Resposta emocional em anúncio. E também, esse aqui eu adoro, é um campo de pesquisa que eu tenho muito interesse, que são os rótulos de sustentabilidade e saúde nos produtos. E eu quero analisar isso, vai ser a minha tese de doutorado, gente. Então, quando eu fizer, eu venho aqui contar para vocês. Que eu quero comparar a resposta entre as gerações desses estímulos, né? O símbolo de sustentabilidade, saúde, etc. Já tem estudos lá fora provando que rótulos com questão de saudável ativa o pré-frontal relacionado à tomada de decisão e também a valor percebido. E eu acredito que as gerações mais jovens devam ter isso um pouco mais proeminente, né? Além dos estímulos, há ainda elementos mais sutis, como a cultura. E aí fica mais complicado ainda, porque assim, se a gente fosse indivíduos, se nós fôssemos indivíduos que vivêssemos sozinhos, né? Ou seja, não em sociedade, provavelmente a gente teria que só entender o nosso cérebro para fazer todo mundo comprar o que a gente quer. Mas não é assim. O marketing nasceu lá atrás assim, né? Tem demanda, vamos produzir. Aí depois ele percebeu que não era bem assim. Tem que gerar valor, né? Aí a administração, o pensamento de negócios falou assim, o microambiente não fala com o macroambiente. Não, o que é isso? E eu tenho problemas com isso, tá, gente, nos ambientes acadêmicos, porque eu discordo veementemente dessa visão purista que o micro e o macroambiente não se conversam, na teoria. Mas a gente sabe que se conversa. E aí nasceu uma escola chamada Consumer Culture Theory. Leiam esse livro, vocês vão adorar.
que é uma escola que considera o consumo como simbólico, como cultural, como ideológico. E né? Eu não sei aqui quem de vocês já discutiu o consumo na terapia. Eu já, várias vezes. A minha relação com a comida, a minha relação com jogos, a minha relação... E aí, né? Parece uma coisa boba, mas que assim que já era para estar sendo discutida, mas a verdade é que isso é muito novo. Essa escola é nova. É um campo de pesquisa que explora o processo de consumo e como eles são influenciados por esses fatores socioculturais. Investiga como os consumidores interpretam e atribuem significados ao produto, marca e experiência, né? E aí, são esses campos aqui, ó. Tem um campo muito interessante, que é o campo do estudo do projeto de identidade do consumidor. O que é isso, né? Cada um de nós aqui, nós temos um projeto de identidade. Né? Nós nascemos em um contexto, somos influenciados pela cultura, pela política, pela economia, e não se estudou até este momento o consumo como formador da nossa identidade. E aí começam a nascer as subculturas de consumo. Vocês querem saber uma subcultura de consumo super fechada, né? Harley Davidson, por exemplo. É uma mega cultura de consumo em volta do produto. Entre outras, né, os gamers, né, eu faço parte dessa comunidade. Então, isso começa a surgir. E as próprias ideologias, discursos de mercado, distinção e estrutura social, então tudo isso aqui era um campo muito voltado à sociologia e antropologia, mas que o marketing começou a entender o quão importante é isso. Algumas pessoas vão ter uma resistência, elas vão falar assim, não, eu não quero falar de política, eu não quero falar de cultura, mas na vivência isso já existe, né? Olha só, gente, isso aqui é um experimento feito na CCT e que também contribui muito para o neuromarketing, que é o modelo cross-sensorial, que prova o seguinte, lembra lá da Coca-Cola? Esse aqui foi um experimento de estímulo uniproduto. Então, mostrou-se um vinho sem os estímulos visuais e sem os estímulos culturais, sem falar que era de luxo, sem falar que era de nada. A pessoa falou, eu sinto esse gosto. Aí, depois, as pistas visuais foram fornecidas. A narrativa, o design, né, o rótulo, mudou o gosto do vinho. Ela descreveu o vinho com outro gosto. Então, quando ela não sabia que era de luxo, ela falou, não, porque, sei lá, frutado, né? Quando ela soube, isso mudou completamente a experiência de consumo do indivíduo, né? E ainda falando de gente, pessoal, eu quero abrir para perguntas, vai dar tempo. Bom, vocês devem ter estudado Maslow, né? Na faculdade. Quem fez psicologia, administração... isso aqui é a teoria básica das necessidades humanas, que diz que a gente basicamente precisa comer, fazer xixi, né? Todo mundo tem que fazer, se sentir seguro, sociais, né? Tudo bem, isso aqui a gente já sabe, né? Agora, quando a gente começa a se tornar uma sociedade, eu não vou dizer mais desenvolvida, mas que complexa e também que satisfaz as suas necessidades mais basais, a gente volta a Aristóteles. E a gente tenta responder uma pergunta que Aristóteles, na minha opinião, já deu a resposta. O que é felicidade? Aristóteles definia a felicidade como sendo eudaimônica. E ele avaliou esse processo que quando as pessoas chegam nesse estágio, né, onde elas já comeram, já se sentem seguras, já estão aceitas socialmente, elas começam a buscar a servidão e o impacto no mundo. Autorrealização, emancipação social e servidão. E aí sentimentos mais complexos, né? Individuação, colaboração, compaixão. Então, como é que os nossos produtos, as nossas marcas podem fornecer meios para que o consumidor sinta que está gerando um impacto positivo no mundo, né? Ou no seu entorno, ou na sua cultura de consumo. Agora eu vou falar de uma coisa polêmica, mas que faz parte desse contexto.
polêmico, né? Magazine Luiza, é Lula, não compro. É Havan, Bolsonaro. Mas isso tem a ver com cultura de consumo. Isso é discurso ideológico, né? Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Tem marcas que escolhem se posicionar e está tudo bem. Ben Jerry's. Ben Jerry's é uma marca que não atua em países onde o casamento homoafetivo não acontece. Escolha da marca. Posicionamento. Né? Então, tem aí as suas implicações. Aqui é só um pouquinho mais do resumo disso, né? A gente está falando de um sentimento de bem-estar subjetivo. Ou seja, esse bem-estar eudaimônico, né? Aí, propósito. Aí falam assim, né? Porque, olha, o Brasil é um país, infelizmente, ainda muito curto-prazista. Então, esse discurso do propósito ainda ecoa pouco. Mas a verdade é que as grandes empresas aí, mais disruptivas, né? Uber, Airbnb, etc., não nasceram de um algoritmo, nasceram de um propósito. O algoritmo foi um meio. Essa gente não estava na garagem aprendendo a programar. Essa gente estava em Harvard entendendo o que é propósito de negócio. Né? Que garagem não existe. Existe gente de Harvard com formação, né? Esse mito da garagem, não, porque, olha, o Google, quando foi para a garagem, já tinha $2 milhões na conta. E um time de peso por trás. Então, a gente precisa saber de onde as coisas vêm. E aí, isso aqui é o básico do básico do básico de construção de empatia com o consumidor, né? Inclusive, a gente aprende a fazer isso no MBA. Inscreva-se já. Que é o mapa de empatia do consumidor, né? E aí tem maneiras de fazer isso com dados, com alimentar esse mapa. E Unilever, entre outras grandes companhias, tem esses mapas muitas vezes colados, né, na sala de reunião, nos corredores, para sempre lembrar que o consumidor precisa estar dentro da conversa. Tem o caso do Mercado Livre lá, né, que sempre tem a cadeira do cliente na reunião, né, e tudo mais. E isso, pessoal, passa por um profundo entendimento do consumidor, mas também do momento que a gente vive, né? E aí tem o conceito do Zeitgeist, né, que é o Nietzsche falou sobre isso, a filosofia alemã fala muito sobre isso, que é compreender o momento, né? E essa estátua que eu gosto muito, do século XIX, Richard Kingsley, né, chama Zeitgeist. O que representa essa obra de arte? É um indivíduo que busca algo que está muito além, ou seja, uma vontade muito grande de olhar para o futuro, mas que, ao mesmo tempo, precisa carregar o hoje. Né? Isso aqui define, nos negócios, uma capacidade que a gente chama de ambidestria, que é o indivíduo que olha para frente, sem esquecer o que roda hoje. Né? Então, tem que dar o resultado, tem que fazer o leitinho das crianças, mas tem que olhar para frente. Não é fácil, mas a gente tenta. E aí, assim, né? Quando eu trouxe esse slide aqui de uma outra apresentação, porque como a gente está falando de entendimento do consumidor, neurociência, etc., não adianta a gente ficar só aqui, né? E essa é uma briga no campo da pesquisa muito, muito antiga, do quali e do quanti, né? Porque eu sou mais quanti, então vai mais para o número. Mas é quali. A real é que precisa fazer os dois, tá? Não tem muita escapatória. A gente precisa, né, dessa busca por significado e impacto. E aí o nosso querido Michael Porter, que alguns eu acho tão engraçado, porque tem gente que vai ler Michael Porter e fala assim, nossa, mas ele é um comunista. Michael Porter é americano, é um dos maiores estudiosos da área de negócios, ele é de Harvard, né, um pesquisador de Harvard, ele está muito longe de ser um comunista, ele é bem capitalista, e ele traz essa ideia do valor compartilhado, né, que considera as oportunidades de negócio, as necessidades sociais e, obviamente, os assets da corporação, né, gerar lucro. Vou provocar vocês, antes de falar disso aqui, que hoje eu estava lendo uma... Vocês vão rir, gente, mas eu estava lendo... Tem uma corrente de pensamento dentro do negócio e da economia que chama decrescimento. Alguém já ouviu falar? Chama degrowth.
Em tanta palestra de growth, né, esse cara vem falar de The Growth, né? Tipo, o que é The Growth? Obviamente é francês, né? Porque os franceses que gostam dessa linha de pensamento, é uma filosofia que prega que o PIB não tem que ser mais a medida de sucesso das nações. Por que eles falam isso, né? Porque eles acreditam que um crescimento econômico que busca o infinito não pode estar de acordo com uma universalidade que é finita. Então o mundo vai acabar. Então como é que a gente cresce infinito? Aí fica, né? Aí não é que é para parar de crescer, é para buscar um meio termo. E Porter fala muito sobre isso. Imagina acabar com o PIB? Polêmico. Se vocês não leram, leiam o livro do Kotler, Marketing 5.0, que ele vai trazer esse conceito do high-tech, low-tech, high-touch, né? Cuidado ao aplicar tecnologia demais em coisas que não precisam de tecnologia, né? Então, assim, calma, né, gente? Calma. O consumidor gosta de toque. E como eu gosto muito de falar de sustentabilidade, esse é um estudo da empresa que eu estou atualmente, chamado Footsprint, que é o seguinte: tudo isso que a gente falou de negócio e entendimento do consumidor, existe um preço, tá? Esse estudo foi feito pela Elisa, que é uma colega, enfim, super talentosa. Ela monitorou um influenciador com 3 mil seguidores nessas redes, YouTube, Instagram e TikTok. E aí, se essa pessoa postasse todos os dias um conteúdo em cada rede, ela mediu a emissão de carbono do consumo desse conteúdo. E ela descobriu, basicamente, que em um ano essa pessoa emitiu 481, né? Aliás, mais de 1.000 toneladas de CO2, que equivalem a 481 viagens de avião de Paris a Nova York por ano. Então, é digital, é sustentável, né? Faz o podcast aí, faz 2.000 cortes, avalia, né? Isso não é uma pauta que o Brasil ainda olha com muito cuidado, mas na Europa e nos Estados Unidos, essa empresa aqui, chama Footsprint, está nadando de braçada, porque as empresas estão abraçando já o compromisso de reduzir as emissões de CO2. Né? Se a gente não fizer isso, tá aí, né, a chuva que deixa a gente sem 3 dias sem luz. E outra coisa, gente, consumidor. Quando a gente fala de consumidor, essa é a parte triste da apresentação. Tem esse fenômeno aqui, não é científico, mas está começando a ser estudado, que o conteúdo que a gente consome, que a gente fornece para o consumidor, não tem uma prova científica de que isso altera o cérebro. Mas existem indícios que ele pode apodrecer os nossos pensamentos. E esse fenômeno é chamado de brain rot, que é basicamente um apodrecimento do cérebro. Eu quero chamar a atenção aqui para esse fenômeno que é basicamente estudado na academia, mas que influencia o mercado, que é o tecnoestresse. Quem está tecnoestressado aqui? Né? Aí, ó, todo mundo que é o efeito que a tecnologia tem sobre os consumidores e sobre os indivíduos, nos ambientes de trabalho e nos ambientes de consumo. E o tecnoestresse, ele tem algumas questões, né? Os recursos e as necessidades, elas vão estar aí. Agora, para que nós indivíduos no trabalho e consumidores no consumo reduzam os níveis de tecnoestresse e, consequentemente, reduzamos o burnout e a carga cognitiva para os consumidores, é necessário recursos. É necessário educação. Né? Quando há um desenvolvimento tecnológico desenfreado para uma sociedade de consumo, para um grupo de trabalho, e a educação não acompanha, sofrimento. Já aconteceu na Revolução Industrial, já aconteceu em vários momentos da história. Então, a gente precisa saber que isso está acontecendo de novo. Olha aqui que coisa mais interessante, um publicitário falando que propaganda estressa o consumidor. Eu me considero publicitário porque eu sempre trabalhei em agência, tá, gente? Mas eu sou formado em ADM, mas, enfim. Olha que loucura, uma pessoa que trabalha em agência falando mal de publicidade. Mas não é mal, é só um fato. Foi feito um estudo para entender quais são os principais fatores estressantes na compra online. Propaganda, 66%. Pop-ups, 30%.
notificações 29, site caindo 13, clutter, quando trava, 13,8, né? Esse outro estudo aqui, ó, quando a gente está muito focado, clica, engajamento, nananana, mas será que isso está bacana mesmo? Porque, assim, esses estudos de tecnoestresse voltado para compra online, o que eles fazem? Eles fazem diversas combinações de problemas e eles vão mensurar o nível de estresse que um consumidor está sentindo ao interagir com essas combinações. Então, a gente precisa reavaliar as nossas métricas de sucesso no mercado digital, né? Não é só clique, não é só engajamento, também é sensação, sentimento. Dá para fazer isso, gente. Tem técnicas, tem modelos. É só o corporativo ter um pouco mais de interesse para a academia, né? Venham falar com a gente. Tem muita coisa. É que acadêmico tem esse negócio de se fechar, né? Se fecha na coisa e não vai, mas é importante. E aí, olha só, esse outro estudo aqui, né? Esse outro estudo foi do Iraque, ainda não tem o modelo aplicado no Brasil, mas que mostra que a grande oferta de conteúdo mais prejudica do que ajuda no processo de compra. O consumidor se sente ansioso com todo esse contexto tecnológico de conteúdo que a gente entrega para ele. Aí ele fica assim, meu Deus, né? A gente sente que, nossa, não, mas ele baixou o e-mail, ele curtiu, ele clicou, nananã. Na verdade, a gente está gerando uma experiência de compra negativa. Conclui-se o seguinte, que eu não vou explicar todos os fatores, mas assim, o tecnoestresse tem a tecnoinvasão, complexidade, incerteza, dependência, vulnerabilidade e inferioridade. São sentimentos do tipo, a máquina vai me substituir, essa máquina pode fazer meu trabalho, né? Sentimentos desse tipo. Esse estudo aqui, ele é um estudo de 2022, com uma base ampla, né, do Kumar, que é um cara bem respeitado aí nessa área de intersecção de tecnologia e consumo. Ele propõe essa relação, olha, isso aqui choca, hein? Quanto mais engajamento, mais estresse. Quanto mais ele engaja, quanto mais ele clica, quanto mais ele consome conteúdo, mais estressado ele fica. Nossa, Gustavo, então é para parar de fazer marketing? Não, é para pensar em experiências de compra mais fluídas, né? Pô, colocar o X ali para falar, para conversar, fazer pesquisa, ter empatia com esse consumidor. Para falar rapidinho de inteligência artificial, o que eu quero falar de IA para vocês é isso aqui, ó. Essa mulher, não sei se alguém de vocês foi no SXSW, mas a Amy Webb, ela é uma das maiores especialistas em inovação e futurologia do mundo, e ela falou o seguinte, food, não é daquela palavra feia, né? É de medo, incerteza e dúvida. Ela quis passar essa mensagem para o painel de executivos que estava lá. Ah, vocês estão achando que eu vou vir aqui falar de algoritmo? Não, está todo mundo com esse sentimento frente à inteligência artificial. E uma coisa, ó, sosseguem, porque a gente já teve 2 invernos de inteligência artificial, que é esse boom de investimento e a perda de interesse. O primeiro foi quando Turing construiu os algoritmos. O segundo veio quando se descobriu o Deep Learning, e agora a gente está nos LLMs, né, que são os Large Language Models, ChatGPT, etc. E eu acredito que a gente viva um outro inverno muito em breve. Em termos de, ainda buscando um pouquinho de como a IA, a tecnologia pode nos ajudar, eu gosto desse slide, eu sempre trago ele, porque ele resume, para quem não está muito ligado à neurociência e tudo mais, a teoria cognitiva traz para a gente uma visão mais fácil de fazer esse gerenciamento da expectativa do consumidor. Nós temos 3 tipos de carga cognitiva, intrínseca, extrínseca e o que a gente chama de germané, né? Basicamente, pessoal, a gente tem preguiça de pensar, tá? Então, assim, quando a neurociência é muito profunda, a neuromarketing é muito profundo, mas no fim do dia, o consumidor quer fazer escolhas mais fáceis. Então, esse experimento clássico, mostrado nas aulas de economia comportamental e afins desde 1900 e bolinha, é o experimento dos sabores de geleia, né? 24 sabores, caraca, que difícil escolher.
aumentou a 3% as vendas. 6 sabores, 30%. É o famoso paradoxo da escolha. E, quando eu falo de data science dentro do contexto, não é o tema, mas eu quero mostrar para vocês, não vai dar tempo de cobrir todo o experimento, mas quando a gente desenvolve algoritmos poderosos, esse aqui é um caso de uma indústria farmacêutica, né, que, para entender o perfil e desenhar a persona, basicamente, né, a partir daí desenhar a persona, entender o perfil de consumo de alguns remédios, de alguns remédios, né, em relação a algumas variáveis como sódio, potássio, colesterol e afins, né? E eu trago sempre esse exemplo para mostrar para os alunos e tal, né, que não é difícil. Já existem ferramentas orientadas a objeto que arrasta e puxa. O que você precisa entender é assim, eu preciso entender de data science. O que você vai estudar? Vou estudar Power BI, vou estudar, sei lá, RapidMiner. Não, vai estudar estatística. Tem que estudar a base, a matemática. Porque se você cai num desse daqui, você fala, o que é uma árvore de decisão? O que é o set role? Né? O que é um label? Tudo isso é estatística que vai te dar. Não é tecnologia. E aí, enfim, contando um pouco do processo, o nível de inteligência que isso traz para a gente, né? Ele identifica, e na ciência de dados a gente fala muito a respeito dos padrões que não estão claros. É isso que a máquina nos ajuda a fazer, identificar esses padrões. E aqui, ele identifica que pressão arterial é uma variável poderosa para definir os clusters, né? Isso aqui é um algoritmo de árvore de decisão, tá? Só para exemplificar. Clusterização. Venham aprender tudo isso no MBA, gente. Isso aqui é um outro caso de retenção também. Beleza, é isso aqui que eu queria chegar. Ciência, dados, tecnologia, tudo isso não retira o nosso papel. Faz com que a gente enxergue esses insights despercebidos, né? Esses insights que não estão localizados, a razão humana, infelizmente, ainda não é capaz de chegar sozinha. Então, as redes neurais, as tecnologias, tudo isso conectado com tecnologias de neuromarketing afins, nos ajudam a chegar nesses insights laterais. E isso aqui, para falar de uma maneira mais prática, como a gente pode aplicar tudo isso, a gente fala dentro do marketing digital, né, sobretudo, de um conceito chamado de NBA. O NBA chama Next Best Action. Aí eu vou ter que fazer um merchan aqui, eu não estou sendo pago pela Salesforce, mas a Salesforce tem, Microsoft, Adobe, todas têm uma solução de NBA. E o NBA, o que ele faz? Ele não é um sistema que otimiza a sua... Ele vai fazer isso, ele vai otimizar a mídia, mas ele vai prever a melhor próxima ação para determinado consumidor baseado no passado, no que ele fez antes, né? A gente é muito orientado no marketing a olhar para o hoje e fazer um diagnóstico curto. A gente faz pouca predição, né? E pouca, até faz, né? Dependendo do contexto, mas a predição automatizada é que é o grande próximo passo. E se a gente colocar emoção dentro disso daqui, vira uma beleza, né? Bom, era isso que eu tinha para falar. Termino com essa frase que eu gosto muito do Jung, porque ele é um cara que contribui muito para esse pensamento de marca, para esse pensamento de construção coletiva. E obrigado. Se alguém tiver uma pergunta, fique à vontade. Se alguém tiver alguma pessoa, leva o microfone até vocês, hein? Alguma? Algum debate? Olha lá, temos uma. Gustavo, tem alguma literatura específica que fale de neuromarketing aplicada na indústria ou algum segmento específico?
Tem. Esses autores que eu citei, todos eles estão dentro desse contexto de neuromarketing hoje. Esse Camara é um dos caras que tocam esse ponto, mas se você quiser pegar o meu contato, eu te mando uma lista depois. Tem uma bibliografia extensa. Ok, obrigado. Boa. Obrigado, gente. Tem mais um? Não. Acabou? Boa. Acabou? Obrigado, gente. Obrigado, Gustavo. Uma salva de palmas.